Graças e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam sejam bem-vindos, mesmo assentados. Vamos ainda fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e pedindo para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo teu grande e infinito amor e rogamos-te, ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu perdão recaia sobre cada um aqui. Nós te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas e pedimos que eles sejam multiplicados, que possamos, ó Deus, aplicá-lo e usá-lo na construção daquele templo que nós estamos fazendo para nos reunir, adorar o seu santo nome ali. Deus, também te pedimos nessa noite, fale conosco através da tua palavra e usa-me como um instrumento seu para edificar, para alcançar pessoas nessa noite através da pregação da tua palavra. Abre o nosso entendimento e derrama a unção do teu Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como é sabido de alguns que está nos acompanhando, eu estou fazendo uma série de reflexões no Sermão do Monte. Hoje nós vamos começar a segunda perícope do capítulo 7, que vai do versículo 7 ao versículo 11. Aqui Jesus vai nos dar uma das promessas mais fantásticas que o discípulo, que o seu seguidor poderia receber. Então aqui nós vamos ter a promessa de buscar e encontrar. E nesse domingo eu pretendo ficar com vocês do verso 7 até o verso 11, e no domingo que vem a gente encerra com o verso 12, essa perícope, tá bom? Então vamos fazer a leitura? Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém. Ô Emerson, eu vou te pedir só um favor. Eu acho que o volume azul lá do efeito deve estar alto, se você puder. Aquela tecla do seu lado direito aí, azul, se puder baixar. Eu acho que é ela que está. Aquele flat que sobe assim, ó, o flat. Tá baixo? Então é o tom do meu ouvido mesmo. Vamos lá. Quando a gente olha para esse texto aqui, nós temos, antes de fazermos as perguntas adequadas para o texto, nós devemos perceber o contexto, como que ele nasce, como que ele acontece no meio desse sermão, no meio dessa sequência. Então, tem alguns detalhes que são de extrema importância. O primeiro detalhe que é importante antes da gente analisar o texto é a maneira que ele aborda a nossa vida. Então, quando você olha para o primeiro detalhe, quando você lê o texto, é encontrar essa jornada da vida. O que Jesus está fazendo aqui nada mais é do que colocar um chão para que os discípulos pisassem. Então, na jornada da vida, a gente percebe o quê? Que a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Eu não sei a sua, mas a minha é. Tem dia que eu acordo numa alegria, numa felicidade, e no outro dia, ou naquele mesmo dia, 2 horas depois, a gente já sai do 100 e já vem para o 0. Então, a nossa vida é assim, é cheia de altos e baixos, é cheia de surpresas boas, surpresas ruins.
E eu fico imaginando que a gente com Cristo tem essas dificuldades. Imagine você encarar a vida sozinho. Como que deve ser difícil? Além de difícil, é apavorante. É muito desgastante. Porque mesmo você com Cristo tendo essas dificuldades no seu dia a dia, você sabe que se você partir a qualquer momento, você estará com Ele. Agora imaginou quem encara a vida sozinho? Quem para pensar o que vai ser de mim daqui a pouco? Quem começa a se questionar acerca das tristezas, das perdas que a gente tem ou que a gente terá no decorrer daquele dia que amanheceu tão ensolarado? Como deve ser difícil. Então a jornada da vida é bem apavorante para aqueles que tentam andar sozinho, que tentam caminhar sozinho. Agora, viver com Deus é diferente. É totalmente diferente. A gente tem na Bíblia vários exemplos de pessoas que viveram com Deus e que passaram pela jornada da vida de modo totalmente diferente daqueles que não estavam com Deus. O Abraão mesmo é um exemplo disso. Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, verso 8, a gente percebe que Deus o chama. E Deus o chama do meio da sua parentela, do meio dos seus pais, do meio de sua família, do meio do seu povo. E diz para ele, olha, vem, que eu vou lhe enviar para uma terra distante, eu vou lhe dar uma terra. Isso não é fácil. Deus não fala para ele aonde é essa terra. Deus apenas o chama, diz, sai daí e vem caminhar comigo aqui. Imagine se fosse hoje, né, que tem esses meios de transportes. Talvez hoje seria até mais difícil. Deus falar comigo ou com você e dizer assim, olha, vai na rodoviária, sai, pega a sua mala, arruma a sua mala, vai para a rodoviária, que eu vou te enviar para algum lugar. Mas para onde? Não sei, vai lá que na hora que chegar lá eu te falo. Na hora que chegar lá eu providencio tudo. Isso não é uma loucura? Isso é apavorante. Imagine uma pessoa sem Deus, ouvindo essas coisas da nossa boca. Ele deve falar, esse homem é louco, como o Abraão, como o próprio Noé. Na época dele ele era tido como louco. E às vezes nós, como discípulos de Cristo, devemos ser chamados de loucos por crermos naquilo que ele está falando conosco. Só que você pode perceber que o Abraão, ele não se apavorou. Em nenhum momento diz o texto que Abraão ficou apavorado quando Deus o chama. Por que ele não se apavorou? Porque ele sabia quem iria caminhar com ele. Ele sabia com quem ele estava indo caminhar. Esta é a grande diferença. A nossa vida é apavorante. A jornada da nossa vida diária, ela é cabulosa, porque na maior parte das vezes nós não sabemos com quem nós estamos indo. Porque se em todos os momentos da caminhada do nosso dia nós tivermos a plena certeza de que o nosso Senhor está conosco, de que Ele não nos abandona, apesar das circunstâncias desfavoráveis, nós vamos caminhar bem mais tranquilos. Pode ter certeza disso. Então, cabe aqui uma pergunta. Com quem é que nós temos andado? Dia após dia. Com quem você tem andado, meu irmão? Quem são as suas companhias? Vale a pena andar com Deus. Vale a pena. O exemplo clássico que eu peguei, o do Abraão, você pode ter a noção de que vale a pena andar com Deus, é que no momento em que Deus está planejando para destruir Sodoma e Gomorra, desce a Trindade e vai até a tenda de Abraão.
E a ideia do texto é de que Deus, o próprio Deus, fica ali na figura de um anjo e sai Jesus Cristo e o Espírito Santo para destruir Sodoma. E antes dessas duas santas pessoas saírem para Sodoma e Gomorra, o próprio Deus, conversando com a Santa Trindade, diz: olha, eu não vou esconder o que vou fazer do meu amigo Abraão. Então, essa sensação de companhia, quando a gente tem de que Deus está ao nosso lado, ela fará toda a diferença na nossa caminhada. Em todos os sentidos. Principalmente na santificação. Porque quando a gente pensar em cometer um pecado, a gente diz: opa, ele está aqui do meu lado. Ele está aqui comigo. Então a ideia é essa. O grande problema é que nós nos apegamos muito às pessoas. Tanto é que para orar, a gente tem muita dificuldade, porque na oração a gente não vê Deus. E a oração nada mais é do que um discurso, do que uma conversa. Então, quanto tempo a gente gasta conversando com um amigo? Quanto tempo? Gasta muito tempo. Por quê? Porque a gente se apega a pessoas, enquanto o nosso apego deveria ser com Deus. A jornada da nossa vida, quando nós não estamos apegados em Deus, é complicado, é difícil. Por quê? Porque não existe dor maior, dor mais aguda do que você ter muitos amigos, nos momentos bons, você compartilha de tudo que você tem de bom. É churrasco, é festa, é alegria, tudo você compartilha. Você já parou para perceber, quando tem festa, como é fácil para o amigo chegar? Quando você está alegre, como que é fácil da pessoa chegar e se alegrar com você? E aí a frustração vem, porque nos momentos em que tudo isso passa, nós corremos o grande risco desses amigos se afastarem quando a gente mais precisa deles. Talvez você possa até estar pensando que eu esteja equivocado. Olha, se o nosso Senhor Jesus foi abandonado pelos seus amigos na hora mais drástica da vida, que dirá eu e você? Olha o que Jesus disse em João capítulo 16, verso 32. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Agora vocês imaginem se Jesus não tivesse a certeza de que o seu fiel companheiro estava com ele nesta hora mais difícil. Por isso que eu quero que você entenda nessa noite, quem é o seu fiel companheiro? Não pode ser o seu amigo. Não pode. Tem que ser Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, a andar com Deus. Nós necessitamos de Deus caminhando conosco. Porque você pode ter a plena certeza de que naquele momento mais difícil da sua vida, todos podem te abandonar, mas Ele estará ali. Ele estará ali, como sempre esteve. O segundo detalhe que a gente percebe
é que nós estamos diante dessa grande promessa do verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa promessa, além de ser importante, ela se reveste, ela está vestida da mais pura certeza de que estas coisas realmente acontecerão aos discípulos de Jesus. Por quê? Porque quem está prometendo isto não é um homem, é o Filho de Deus. É o próprio Deus prometendo que se nós pedíssemos, receberíamos, que se nós batêssemos, a porta seria aberta. É o próprio Filho de Deus dizendo que se nós o buscássemos, nós o encontraríamos. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, deturpar as Escrituras, porque quando nós a deturpamos, nós trazemos para nós mesmos destruição. E destruição que coloca a culpa em quem não tem culpa. Essa promessa aqui, ela não quer dizer que tudo o que eu pedir, que tudo o que eu quiser, que tudo o que eu desejar, Deus me dará. A maior parte das pessoas leem esse texto e elas interpretam assim. Está dizendo. E ainda tentam lembrar Deus. Está escrito na tua palavra. Como se Deus tivesse Alzheimer. Que tudo o que eu pedir, o Senhor vai me dar. Que quando eu bater, a porta vai se abrir. Lamentável, mas muitos dos evangélicos deturpam o ensino das Escrituras e caem no mais profundo desespero. Por quê? Porque eles vão se frustrar com quem não tem culpa, com Deus. Deus não é culpado. Mas Deus não me atendeu. Quando eu pedi, Ele não me deu. Quando eu bati, a porta não se abriu. Não é assim que eles pensam? Irmãos, quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente vai perceber que lá na frente, nós somos gratos a Deus, infinitamente mais gratos a Deus por Ele não nos ter concedido certas coisas que pedimos lá atrás, do que se Ele tivesse nos dado. Nunca me esqueço de um amigo, ele é pastor, ele disse que um dia ele estava desesperado e ele precisava comprar um carro. E ele pediu para Deus que tinha que ser aquele dia, aquela noite, a cor do carro, e apareceu o carro na porta dele, ele desafiando Deus. Apareceu. Na época do Chevette. E ele comprou o Chevette, à noite, no escuro, resposta de oração. Na que amanheceu o dia que ele passou no quebra-mola, o Chevette partiu no meio. Partiu, parecia carro de circo, sabe aqueles carros de circo? O cara pisa, parte o carro, sai só a ponta do carro e o motor, desse jeito. Aprendeu.
Nunca mais. Então existem coisas que a gente, lá na frente a gente vai olhar e vai dizer, graças a Deus, que Deus não me atendeu naquele pedido que eu havia feito, porque se Ele tivesse me dado, eu estava no sal, eu estava frito. Quantas portas que foram fechadas para nós, que se você olhar para elas hoje, você diz, graças a Deus que aquela porta não se abriu para mim. Porque se tivesse se aberto, eu não estava hoje na presença de Deus. Poderia ser a minha perdição. Então, é justamente neste contexto que a gente deve fazer a leitura que nós fizemos. Que nem tudo o que eu pedir, que nem tudo o que eu desejar, que nem tudo o que eu buscar, eu vou receber de Deus. Isso significa que Ele não está preocupado comigo? De maneira nenhuma. A preocupação dele comigo é tamanha que por isso não vai me dar. Porque Ele sabe que aquilo pode ser uma tragédia na minha vida ou na sua vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos responder aqui a seguinte questão: qual a razão dessa promessa? Qual a razão dessa promessa? Lembrem-se, essa promessa ela nasce a partir do verso 1 ao 6, onde Jesus está mostrando o perigo que nós corremos quando começamos a julgar as pessoas com sentenças de céu, de inferno. Jesus está no meio desse contexto, preparando o terreno para lançar essa promessa. E aí, depois que ele mostra o perigo de nós ficarmos como juízes, ele também apresenta a necessidade de removermos a trave dos nossos olhos antes de tentar tirar o cisco do olho do outro. E depois que Jesus dá estas orientações, vem então essa promessa. Qual é o propósito dessa promessa? É demonstrar que nós realmente precisamos da graça de Deus. Este é o propósito dessa promessa. É aí que nasce os versos 7 a 11. É depois de mostrar a condição do homem, o fracasso do homem, e apresentar a solução para o homem, apresentar a saída para o homem. Graça de Deus. Nós precisamos de graça de Deus. Aí Jesus mostra do que nós precisamos, onde e como nós encontramos. Então nós devemos pedir, nós devemos buscar a graça de Deus de modo insistente para perseverar, para resistir, para triunfar diante das situações que cada dia nos reserva, que cada dia nos proporciona. Então esta promessa, ela tem, na verdade, essa finalidade. E diante dessa finalidade, ela vai apontar para duas coisas. Primeiro, para a falta de consciência do ser humano. Por que para a falta de consciência? Porque o pecado nos leva a fugir de Cristo. Todos nós vivíamos fugindo de Cristo. Até que aconteceu o novo nascimento, a regeneração. Enquanto isso não acontece, nós vamos sempre nos sentir capazes, suficientes e nunca paupérrimos diante de Deus. O homem só tem a necessidade de perdão quando o Espírito lhe convence de sua condição pecaminosa. Então,
A falta de consciência leva-nos a pedir, a buscar, a desejar coisas que realmente nós não precisamos. E você percebe essa falta de consciência no religioso, no evangélico. Nós precisamos, irmãos, não sermos simpatizantes do evangelho. Porque o simpatizante do evangelho, ele até gosta de sermões que falam sobre Cristo, de sermões que o colocam para cima, mas ele detesta de ouvir sermões que o confrontam dizendo, olha, foi necessário que Jesus viesse para morrer pelos seus pecados. É por causa dos seus pecados que Jesus morreu. Aí ele já sai bravo. Por quê? Falta esta consciência. Ele não tem essa consciência de pecado. Ele se acha bom, puro. Só que sem arrependimento, sem novo nascimento, não há como sermos salvos. Não há conversão de fato. E todos nós necessitamos dessa graça que Jesus está apresentando nestes versículos para sermos salvos. Sem esta graça, não há salvação. A Bíblia fala de Cornélio, se não me engano é Atos 16. E era um homem bom. Um homem que servia a sua comunidade através das boas obras. O texto descreve isso. Só que ele não tinha essa consciência de que era necessário nascer de novo. E aí, ele orando lá um dia, Deus fala com ele. Deus não poderia salvar Cornélio ali? Tá, pronto, já está salvo. Mas não faz isso. Cornélio envia 2 homens até Pedro. Aí você percebe que às vezes dá mais trabalho para Deus convencer um crente de pregar. O milagre é maior na vida do crente para ele ir lá pregar para o ímpio. Porque para o Pedro ir, teve que descer um lençol do céu. Olha só. Pedro vai, quando Pedro começa a falar que é necessário que se arrependa, aí Cornélio crê, aí Deus já envia logo o Espírito Santo, deixa logo selar esse homem, senão Pedro já estraga tudo aqui. Então essa consciência de pecado só vem através da pregação, por isso que os simpatizantes não gostam de confronto, dizendo que, olha, é necessário que você se arrependa, que você creia em Jesus, mas esse sentimento, esse convencimento de pecado, ele só vem através do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito, a gente muda de religião apenas. Mas quando nós somos convencidos pelo Espírito, a mesma pessoa que traz a culpa, esse sentimento de culpa, é o mesmo que automaticamente nos carrega de culpa para dizer assim, mas eu sou o alívio, vem aqui que eu vou te aliviar. Esse é o papel do Espírito. É assim que ele nos convence. E é essa consciência que a gente precisa ter diante dessa promessa. E a salvação é só pela graça de Deus. Foi assim que Paulo disse, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
A outra coisa que essa promessa aponta é para a nossa necessidade. Se primeiro ele nos mostra a falta de consciência, a segunda coisa que faz é mostrar do que é que nós necessitamos. E a gente só tem esse sentimento de necessidade diante dos fracassos, diante dos abatimentos, diante das tristezas, diante das perdas. É só nessas circunstâncias em que nos sentimos reduzidos a nada, onde já não existem mais possibilidades de recursos, então a gente se entrega, a gente busca. Na última opção, que deveria ser a primeira, a gente corre para Deus. Porque já não tem mais onde buscar, já não tem mais o que fazer. A percepção que temos é que realmente só Deus pode resolver isso para mim. Só Deus é capaz de mudar esse quadro. Então, irmãos, a nossa necessidade qual é? Não esperar a última possibilidade, mas fazer da última possibilidade a primeira busca, a primeira amizade, a única e confiança depositada exclusivamente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente deposita nele, aí vem essa promessa que ele faz para nós. Nós devemos persistir na busca por Deus, pela sua graça. E ele usa isso de modo repetitivo. Porque ele, como bom mestre, percebe que através da repetição era a forma de inculcar em seus discípulos essa necessidade. Eu não sei se você notou, mas se você quiser pegar aí a sua Bíblia e risca para você ver. Olha o verso de número 7 e olha o verso de número 8. As mesmas palavras se repetem duas vezes. Peçam, busquem e batam. Verso 7. Verso 8. Pede, busca e bate. O que é que Jesus está querendo mostrar para nós? Que nós devemos persistir, que nós devemos insistir. Não é à toa que você vai lá para Lucas capítulo 11 e você tem a parábola de uma pessoa que recebeu um amigo. Era meia-noite. E quando o amigo chega em sua casa, ele não tem nada para lhe oferecer. O que ele faz? Ele sai correndo, vai na mercearia, na casa de outro, e fica batendo, insistindo. Já era meia-noite, o cara estava dormindo. O dono da vendinha lá do bairro estava dormindo. E ele está ali, insistindo. E ele sai com alguns pães para alimentar o seu amigo, em resultado da insistência. Para suprir uma necessidade, não um luxo. Você tem também, em Lucas 18, a parábola do juiz iníquo. Uma senhora sem nome, sem nenhuma importância para a sua cidade, está ali, diante de um juiz que era importantíssimo, mas era iníquo. E ela está lá, insistindo, até que sua causa é julgada. Então, todos esses textos estão mostrando, estão apontando, estão se ligando para dizer a nós que é necessário persistir nessa busca por Deus.
Nunca se contentar, achando que porque nós já estamos salvos, porque nós já fomos adotados na família de Deus, já está bem. Não está bem, não. Nós precisamos avançar, irmãos. Paulo disse isso. Você acha que você já chegou na estatura de Paulo? Eu não cheguei. Você já chegou na estatura de Paulo? Se você já tiver chegado na estatura de Paulo, olha qual é o conselho de Paulo para aqueles que já estavam na estatura dele. Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. A vida cristã, ela é dinâmica. Ela não é estática. Nós precisamos caminhar, prosseguir, avançar. Paulo não estava contente com o seu jeito de viver ainda. Ele queria ser mais parecido com Cristo, ele queria fazer mais a obra de Cristo. Muitos de nós já estamos pedindo aposentadoria cristã, sentados, cozidos. Não lê um livro. Não lê Bíblia. Paulo está lá, perto de ser decapitado, perto de ter o pescoço decepado. E Paulo está lá pedindo para Timóteo, venha logo me visitar, Timóteo. Mas por favor, quando você vier, não esquece de trazer a minha capa, os meus livros e os pergaminhos. O que esse homem está? Ele já está para morrer. O que quer saber de livro? O que quer saber de pergaminho? Porque ele não estava contente. Ele queria prosseguir, queria avançar. Você está contente com a vida cristã que você leva? Eu não estou contente com a minha. As minhas orações, às vezes, eu peço a Deus, eu não quero ser como eu sou. Eu não quero mais ser assim, me ajuda. Me ajuda a ter sensibilidade do teu espírito, a buscar ouvir a sua voz. Tem tantas vozes gritando dentro de nós, irmãos, e elas falam mais alto do que a voz de Deus. Por que elas falam mais alto? Porque a nossa carne está bem alimentada. A nossa carne está saciada. A gente está vazando gordura pelo ouvido. E o espírito está mirrado. Está raquítico. Não se alimenta. Não respira através da oração. Então, qual é a razão dessa promessa? Jesus está dizendo a razão dela. Orem, peçam, batam. Sempre. Não só quando precisarem. Quando a gente tem intimidade, a gente procura as pessoas que a gente tem mais intimidade quando a gente precisa de alguma coisa, é ou não é? Sim ou não? Já pensou quando a gente precisar de uma coisa que as pessoas que estão próximas a nós não conseguirem solucionar? Aí você não fica todo meio sem jeito de pedir alguma coisa para um estranho? Traz isso para o relacionamento seu com Deus, meu com Deus. É essa a ideia aqui que Jesus está passando. Orem sempre, peçam sempre, batam sempre. Não só quando vocês precisarem de alguma coisa especial, mas sempre. Por quê? Porque a perseverança é a marca do cristão. A perseverança
é o que faz um cristão ser cristão. Ele persevera em quê? Buscando Cristo. Orando por Cristo. Buscando graça de Cristo. Comunhão com Cristo. Comunhão com a igreja de Cristo. Sem essas coisas, a gente morre. E é isso que Jesus está ensinando aos discípulos. Persistam, busquem e dependam de Deus. Dependam de Deus. Em segundo e último lugar, nós precisamos de nos agarrar na promessa que está aqui nesse verso de número 10 ao 11. Qual é a promessa? A promessa que está aí nesses versos. Natália vai fazer a leitura do verso 9 ao verso 11. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Qual é a promessa que está aí nesses versos, irmãos? A do verso 11. Quanto mais o Pai de vocês. O Pai de vocês. Essa é a promessa. Nós temos um Pai. E aqui a gente percebe o quê? Que quando nós temos essa compreensão de que Deus é o nosso Pai, nós estamos fundamentados no mais importante de todos os princípios. Por quê? Porque se o nosso Pai da terra é capaz de nos dar coisas boas, dentro de suas limitações, ele faz o possível e o impossível. Imagine você como filho de Deus, Deus sendo o seu pai. Se o Pai da terra pode lhe fazer isso, que não pode fazer o Pai dos céus, que para ele não há nada impossível. Já começa por aí, que para ele não há nada impossível. Esse é o maior defeito da igreja da hora presente. Ela não consegue se relacionar com Deus como seu Pai. A igreja da hora presente se relaciona com um Deus que é dono de um supermercado, de um Deus que está atrás de um balcão, barganhando, negociando, dando, para segurar os seus clientes. Este é o Deus da igreja da hora presente, para nossa tristeza, mas não pode ser o Deus do nosso coração como discípulos de Jesus. O Deus do nosso coração, o Deus dos discípulos de Jesus, precisa ser o Pai, que diz sim e o Pai que diz não. E se nós não conhecermos o Deus com o qual nos relacionamos, nós vamos nos frustrar quando recebermos o não, quando o caos chegar na nossa casa. Porque a gente só tem a ideia do Deus que faz tudo o que a gente quer. Até parece que ele se tornou servo, e nós é que somos o Deus dele. Porque eu digo e ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, eu vou ter a petulância de dizer, tu não és Deus, não está escrito.
Então nós precisamos estar convictos da nossa adoção. Que aula maravilhosa hoje pela manhã que o Ricardo deu para nós. Se você estiver meio fraco na fé, assista àquela aula. Com certeza vai lhe dar um pouco de diarreia, porque é bem substância. E você vai perceber esse sentimento de pertencimento. O que é essa doutrina da adoção? E diante da família de Deus, quando você foi adotado, você é inserido nessa família como filho adotivo. Ah, irmãos, a gente só tem que agradecer, hein? Porque temos uma família e de um pai que é poderoso. E é engraçado, né? Que Deus, através da sua palavra, vai usando termos para facilitar a compreensão de todos nós. A injustiça da parte de Deus por adotar um e não adotar outro. Por exemplo, uma pessoa vai lá no orfanato, tem um monte de criança, tudo abandonada. Aí esse pai vai lá e diz, eu quero levar você, Janine. Você vai ficar, Thalia. Há injustiça nisso? Ele está ali e adota quem ele quer. Né? E outra coisa, você já viu criança sair do orfanato batendo de casa em casa? Você não quer ser meu pai? Me adota aí. Percebe que uma coisa está ligada com a outra? Então, irmãos, nós estamos aqui diante de duas situações, nestes versos 11, dos versos 9 ao 11. Natureza humana é a primeira situação que Jesus quer descrever aqui para nós. Se vocês, olha o termo que ele usa, se vocês, está falando para os discípulos, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, o que Jesus está fazendo? De maneira categórica, ele está descrevendo a natureza do homem. Como que é a natureza do homem? Se vocês que são bons, é isso que ele diz? Se vocês que são maus, notem que ele não se inclui nesta afirmação. Por que ele não se inclui? Graças a Deus que ele não se inclui. Porque se ele se incluísse, nós estávamos perdidos. Porque a Bíblia diz que foi necessário o santo pelo profano, o justo pelo injusto. Que o pecado entrou através de um homem, mas que saiu também através de um homem. Se ele diz que ele também tem essa natureza perversa, ele não era Deus e ele não tinha como ser o nosso remidor. Nós estaríamos seguindo um líder de uma religião. Então ele faz essa distinção, porque ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele veio. E essa é a nossa natureza, que além de caída, nos leva a praticar só coisas más. Por isso que a gente precisa da graça. Nosso coração é maligno, irmãos. Nosso coração é perverso, é corrupto. Por isso que todo ser humano precisa de um novo nascimento. E a primeira coisa que Deus promete é: olha, eu vou tirar esse coração de pedra, esse coração duro, e vou dar para você um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que sente. A primeira coisa que Deus faz quando nascemos de novo é um transplante de coração. Porque a natureza nossa é terrível. Por natureza,
Nós somos filhos da ira. Nós somos filhos do diabo. Criaturas de Deus, mas filhos da ira. Jesus que disse isso, João capítulo 8, verso 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Já pensou? Você que está assistindo a gente aí, tem percebido um monte de pessoas acompanhando aí. Você que está nos assistindo, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não está seguindo a Jesus, você é filho do diabo. Você que está aqui nessa noite, aqui dentro, se não nasceu de novo, se não se arrependeu, você é filho da ira, você é filho do diabo. Nós estávamos lá, debaixo desse jugo. Nós estávamos lá presos. Aí você talvez pergunte, como é que eu posso deixar de ser filho da ira? Como é que eu posso deixar de ser filho do diabo? João capítulo 1, verso 11 ao verso 13. Está aqui. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vocês estão percebendo que, mais uma vez, a doutrina da eleição e adoção estão aqui presentes? Até para o novo nascimento? Então, se Deus está chamando você pelo Espírito, é porque você realmente vai ser regenerado, transformado, selado para a glória dele, para a exaltação do nome dele. Senão, a tendência pecaminosa dentro do ser humano é de fugir da presença desse Deus e fugir de sua santidade. Porque a presença de Deus e a santidade de Deus faz o homem pensar que Deus está contra ele. Porque o homem na carne, ele quer viver os prazeres da carne. E a palavra de Deus barra todos os excessos da carne, dizendo, isso não pode, é pecado. Sem o novo nascimento, todos nós caminhávamos para o juízo de Deus, para a ira de Deus, para o castigo eterno de Deus. Mas aprove a Deus, através do seu amor, através da sua justiça, nos reconciliar por Cristo com Ele, o Criador de todas as coisas. A segunda situação aqui é a natureza divina. Se o texto mostra a natureza humana, dizendo, vocês que são maus, se o texto acusa, se o texto traz à luz a natureza humana, o mesmo texto também vai trazer à luz a natureza divina. Quando você olha para o verso 11, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas. Olha como ele liga o Pai de vocês com as coisas boas. Qual é a natureza divina? Deus é bom. Qual é o grande problema que nós encontramos diante dessa bondade de Deus? É que o falso ensino, ele vai separar a bondade de Deus da justiça de Deus. Não há equilíbrio. Se não há equilíbrio, Deus não pode ser bom se ele não for justo. Porque como ele seria bom sendo injusto?
Ele seria bom para quem? Se ele não fosse justo. O que faz Deus ser bom é a sua justiça. Que não toma partido, que não beneficia. Mas é uma justiça justa. A gente percebe isso. Marcos capítulo 10, verso 18. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Deus é bom. Eu não posso separar a bondade de Deus da justiça de Deus. Atos capítulo 10, verso 34 e Gênesis 18, 25. Isto é que faz Deus ser bom. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Gênesis 18, 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Isso que faz Deus ser bom. Ele não é parcial. Então nós precisamos entender isso, e aqui nós encontramos a mais preciosa de todas as lições que poderíamos encontrar. O nosso Pai Celestial, além de manter atenta vigilância sobre nós, Ele jamais cometerá um erro dando o que tiver que nos dar. O Pai da terra erra. Por mais que a intenção do Pai da terra seja boa, às vezes a gente dá algumas coisas para os filhos que vão prejudicá-los lá na frente. Mas esse Deus bom, que não erra, nunca dará alguma coisa que nos prejudicará. Que segurança que nós temos nesse Deus. Por isso que às vezes a gente pode fazer birrinha, bater o pezinho, que nós não vamos ganhar. Então, o que Deus, como Pai, tem para nos dar? Se te incentivaram a ficar buscando, batendo atrás de coisas, eu vou dizer a você, para. Para, porque o processo do seu relacionamento com Deus está totalmente contrário do que é a proposta desse texto aqui. Deus se importa tanto comigo e com você, como eu disse, que não nos dará certas coisas. E Ele vai continuar sendo bom, e depois a gente vai dizer, realmente, o Senhor é bom, muito bom mesmo, porque não me destes aquilo. Então, o que Deus, como Pai, tem para nos dar diante dessa promessa aqui? Batei, abrir-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. A gente precisa linkar os textos. Ligar, porque a Bíblia, ela mesma se explica. Então, vamos ler para finalizar Lucas capítulo 11, verso 9 ao 13. O mesmo texto. E Jesus está respondendo o que é que nós vamos pedir, o que é que nós vamos bater, e o que é que nós vamos buscar, que Deus nunca, que Deus jamais negará, que Deus sempre estará ali pronto para nos dar. Isso aqui você pode buscar, você pode bater, você pode pedir, que você vai receber. Essa é a oração que Deus atende. Vai lá, por favor, Natália. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta.
Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Essa é a oração que Deus responde. Pode pedir. Pode buscar. Tanto é que o Paulo vai incentivar em um capítulo todo dizendo: busquem os melhores dons. Busquem. Dons de quem? Do Espírito. O que é que você tem buscado? O que é que você tem pedido? Vamos mudar o foco? Aí nós vamos ser crentes cheios do Espírito. Crentes que vão salgar essa terra, que vão iluminar esse mundo de trevas. Crentes que não se frustrarão mais, porque eles vão entender que o que Deus mais tem para dar é o que mais nós necessitamos, é o que mais nós carecemos, que é o Espírito dele. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude para que a nossa caminhada cristã seja essa caminhada de diálogo com esse fiel companheiro, que nunca, jamais nos abandonará na estrada dessa vida. Vamos terminar esse culto cantando. Depois desse louvor, a gente ora para encerrar o culto. A Nayara, viu, Nayara? Ora para encerrar. E eu gostaria que você fizesse desse hino a sua oração. Usasse esse hino nos momentos da sua oração e nos momentos da sua caminhada. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder.
viver. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nos ajude a sempre confiar e descansar no Senhor. Descansar que Tu és um Deus de amor, um Deus de imensa bondade, um Deus que jamais nos abandona e que sabe o que é melhor para nós. Deus, o Senhor sabe muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós desejamos, e o Senhor está sempre atento a nós. Mesmo nós sendo assim tão pecadores, Senhor Jesus, o Senhor sempre cuida dos seus filhos. Pai, ajuda-nos a descansar nessa palavra, Senhor Jesus, de que tudo aquilo que nós precisamos e que o Senhor sabe que é melhor para nós, o Senhor nos dá. Ajuda-nos a descansar em Ti, ajuda-nos a ter, ó Pai, o nosso coração, Senhor Jesus, sempre, ó Pai, consolado pelo Seu Espírito Santo, e que nós possamos sempre entender que a Sua vontade é melhor para nós do que a nossa vontade. Deus, dirige nossas vidas, Pai, em tudo aquilo que nós fizermos, nos nossos planos, Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre, Senhor Jesus, de joelhos perante Ti, para que os nossos planos eles estejam sempre aliados à Sua vontade. Sempre, Senhor Jesus, nós queremos viver, Pai, para a Sua glória, para a Sua honra, Deus. Então, Senhor, nós pedimos que a Sua graça ela possa superabundar sobre as nossas vidas e que nós possamos sempre estar descansados em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus de imenso amor e de imensa bondade. Pai, que durante essa semana o Senhor continue falando conosco, continue nos ensinando, Deus, diante das circunstâncias da vida e que nós possamos sempre glorificar o Seu nome. Esse é o nosso desejo, no nome do Seu amado Filho Jesus. Amém.